professor Diego Cortes. Na aula de hoje daremos continuidade ao estudo da geometria sólida e, de forma geral, nesta aula de hoje nós falaremos sobre as seções transversais em pirâmides e também seções transversais em cones. Estes são os temas que nós iremos tratar na nossa aula de hoje. Mas antes de darmos início à nossa aula, gostaria de fazer um convite a todos vocês que ainda não são inscritos para que você se inscreva, para que você deixe o seu like e também para que você acione as notificações para você não perder as novidades aqui do canal. Vou deixar para vocês agora a vinheta do nosso programa e logo após retornaremos aí com a nossa aula de hoje. Então segue aí comigo. Já de volta na nossa aula de hoje, vocês já estão visualizando os temas que nós iremos tratar, né? De forma geral, nós falaremos nessa aula das seções transversais em pirâmides e cones, né? Que nos darão aí, na verdade, a origem aos troncos de pirâmides e também aos troncos de cones. Então, nesta aula de hoje falaremos das seções transversais, onde eu darei a definição do que é uma seção transversal. Falarei também das seções em pirâmides, que nos dará aí, né, origem ao que a gente chama de tronco da pirâmide. Falarei dos elementos do tronco de uma pirâmide e, em continuidade, falarei das seções em cones, que nos darão origem aos troncos de cones. E falarei também dos elementos do tronco de um cone. Estes são os assuntos que nós trataremos nesta aula de hoje. Então, acompanha comigo. Seções ou secções transversais. Então, nós vamos estar estudando aí o que seria isso, né? Em geometria, uma seção transversal ou simplesmente seção é uma interseção, pessoal, entre um sólido e um plano, na verdade, tá? Interseção é um encontro, né? Então, a gente pode pensar como se fosse o encontro de um sólido qualquer, pode ser cilindro, poliedro, pode ser um prisma, etc., com um plano. Quando a gente faz essa interseção, né, gera como se fosse um corte no prisma ou no cilindro, ou etc., no corpo redondo. E este corte ele é chamado de seção transversal. Tá? De forma geral, a gente tem essa possibilidade aí que eu trouxe na figura, né, para mostrar para vocês o que seria seções. Olha só, um tipo de seção que a gente pode ter é esse que a gente fez aí, ó. Observa que aqui a gente tem um plano, né, que está de verde e um cilindro que está de azul. Quando a gente pega este cone e coloca um plano na metade dele, aí, ou seja, no centro desse cilindro, cortando aí, na verdade, de forma paralelo às suas bases, a gente tem este corte aqui, ó, que eu estou fazendo de vermelho. Este corte de vermelho é o que a gente chama de secção ou seção transversal, tá? Esse daqui é o que a gente chama de seção transversal do cilindro neste caso, né? Então eu peguei um plano que está de verde e cortei, na verdade, esse cilindro por esse plano e a figura que ficou determinada nesse corte é o que eu chamo de seção transversal. Um outro exemplo aqui de uma outra seção que pode vir a acontecer, a gente ter, é a gente cortar, na verdade, o cilindro, né, pelo seu eixo, na verdade, aí, de rotação, né? Que existe um tipo de cilindro de rotação, e se a gente cortar esse cilindro pelo seu eixo de rotação, né, ou seja, perpendicular, na verdade, à sua base e passando por esse eixo de rotação, a gente tem, na verdade, uma secção, né, que é chamada de secção meridiana, que tem este formato que está aqui para vocês, tá? Então é como se eu tivesse pego aí um cilindro e cortado ele de cima para baixo, na verdade, né? Cortando a base de cima e a base de baixo, né? Passando pelo seu centro aí. Quando eu faço isso, eu tenho essa figura, né, que está aqui, ó, que na verdade é um retângulo, né, se vocês observarem, né? Como esse cilindro é um cilindro reto, quando eu corto, eu vou ter aí um retângulo no seu corte aí, que é a sua secção transversal.
Existe também, pessoal, essas outras secções aqui, ó, né, que nos dão origem a elementos importantíssimos da matemática, né, que são aí as elipses, as parábolas e as hipérboles, né, que a gente estuda aí na geometria analítica normalmente, mas também a gente pode estar estudando na geometria comum também, porque ele é um elemento da geometria comum. E como que a gente faz, na verdade, para obter essas três figuras aí? Na verdade, elas são obtidas por seções transversais também. Então, se a gente pegar, por exemplo, ó, um corte, ou seja, uma secção transversal que não seja paralelo à base de um cone e que também não seccione a sua base, então a gente tem o que a gente chama de elipse aí, que é essa figura que está aí, que parece um círculo achatado. Se nós dermos agora um outro corte, né, que agora inclinado, que corte ou que intercepte aí a base de forma oblíqua, como esse corte aqui, ó, que a gente está mostrando aqui, a gente tem o que a gente chama de parábola, que é essa figura aí, que é muito conhecida na geometria e também nos estudos de funções, etc. E, por fim, se a gente cortar aqui, na verdade, de forma perpendicular à base, a gente tem as hipérboles, né? Na verdade, as hipérboles normalmente a gente faz num cone duplo, né? Na verdade, a gente pega um outro cone invertido, aqui de cabeça para baixo, e a gente faz esse corte nos dois cones para a gente obter a hipérbole. Só que esses são só exemplos aqui de que é uma secção transversal. Secção transversal, pessoal, então é o encontro de um plano com um certo edro ou um certo corpo redondo que vai gerar uma figura, na verdade, que é uma figura plana, tá? E essa figura plana é chamada de seção transversal. Dando continuidade aos nossos estudos, então vamos para o próximo assunto. Nós vamos falar agora das seções paralelas à base de pirâmides, tá? Então nós vamos falar das seções transversais, que são paralelas às bases de pirâmides. Essas seções transversais, elas têm um nome, né? É uma figura muito importante que vocês têm que saber, é um tema que cai constantemente no Enem, para que vocês tenham noção do que é. Então vamos lá, ó. Quando a gente faz uma seção paralela a uma base de uma pirâmide, a gente vai obter uma figura que tenha um sólido, geometria sólida, que é chamado de tronco de pirâmide, tá? Então olha só, ao seccionarmos uma pirâmide, ou seja, ao cortar uma pirâmide por um plano paralelo à sua base, separamos essa pirâmide em dois sólidos. Observe o seguinte, ó. Se você tem uma pirâmide como essa que está aparecendo na primeira figura para você, se a gente cortar essa pirâmide por um plano, igual esse plano rosa que vocês estão vendo aí, esta pirâmide será transformada em duas novas figuras. Essas duas novas figuras que estão aí de verde, aqui, ó. Uma figura é essa parte de cima e outra figura é essa parte de baixo que vai ficar cortada. A parte de cima, que é a que contém o vértice, ela vai ser uma nova pirâmide, tá? Então, quando a gente corta uma pirâmide ao meio, a gente tem aí, na verdade, né, o corte, que é essa secção transversal, ela gera uma nova pirâmide na parte de cima, na parte que contém o vértice. E na parte de baixo, pessoal, que é o que nós vamos estar estudando na aula de hoje, gera, na verdade, o que a gente chama de tronco da pirâmide, tá? O tronco da pirâmide, na verdade, é o sólido que é obtido, né, pegando aquela base original da pirâmide, né, que é a pirâmide original que a gente deu corte aí nela, né? E o tronco da pirâmide tem a característica de ter duas bases, né? E essas duas bases serão bases paralelas aí, conforme nós vamos estar vendo, tá? Então, vamos aí para os elementos do tronco da pirâmide. O tronco de pirâmide, pessoal, eles têm os seguintes elementos que são importantíssimos aí para que vocês entendam, tá? Então, olha só, os elementos principais do tronco da pirâmide são a sua base maior, né? A base maior, pessoal, é a base da pirâmide anterior, né, que a gente tinha. A gente tinha uma pirâmide e a gente seccionou, né? Aquela base da pirâmide antes da gente fazer a secção é a base do tronco, é a base maior do tronco, tá? Então, a base maior do tronco é aquela base da pirâmide anterior. A base menor, pessoal, é a secção transversal da pirâmide. É aquela secção que a gente deu, né, na pirâmide original. Ou seja,
A base menor vai ser esta parte de cima aqui, né, que na verdade é paralelo à base aí de baixo, que é a base maior, né, da pirâmide, tá? O que é a altura? A altura do tronco, pessoal, de uma pirâmide é a distância entre os planos das bases, tá? É a menor distância entre os planos da base. Então, a altura que eu coloquei do lado de fora, tá? É a distância entre essa base menor e a base maior. Então, pode imaginar como se fosse lá uma distância, lá poderia estar no centro, né? Ou no plano que contém as bases, tá? Então, a distância é a distância, na verdade, aí, que entre os planos que contém a base, é o que a gente chama de altura do tronco. O que são faces laterais? As faces laterais de um tronco de pirâmide, na verdade, são trapézios, tá? Todas as faces laterais de um tronco de pirâmide é uma figura muito conhecida da geometria plana, que são os trapézios aí, né? Todo tronco de pirâmide ele é formado em sua superfície lateral, em suas faces laterais, por trapézios, conforme está aí na figura, né? Se você observar, pode observar nessa figura de baixo também, que você vai conseguir visualizar isso que eu estou falando com vocês. Existem também as arestas laterais. As arestas laterais são arestas ou segmentos, né, que ligam, na verdade, segmentos de retas, que ligam duas faces laterais adjacentes. Então, o que são as arestas laterais? As arestas laterais são essas arestas que estão aqui, ó, na lateral aqui, né, e que ligam um trapézio ao outro trapézio adjacente. E por fim, a gente tem as arestas da base. As arestas da base são segmentos de reta que ligam as bases às arestas laterais. Então, o que seriam aí, no caso, as arestas da base? As arestas da base seriam essas daqui que eu estou fazendo para vocês aqui agora, ó. Essas daqui são as arestas da base, ó, da base maior, e aqui as arestas da base menor aqui. Elas ligam, na verdade, as bases às faces laterais. Um outro elemento também que é importante, tá? Eu vou falar com vocês aqui, é o seguinte, presta atenção aqui, ó. Observe que se a pirâmide for regular, o que é uma pirâmide regular? É aquela pirâmide, né, cuja base é um polígono regular, tá? E ela é reta. Nós estudamos aqui, isso aqui, algo muito parecido aí nas aulas anteriores, quando a gente falou aí de pirâmide, tá? Então, olha só, o pirâmide regular, a gente também vai ter um outro elemento que ele é importante, que é o que a gente chama de apótema lateral. Ela é, na verdade, a altura dos trapézios que compõem a superfície lateral. Então, vamos imaginar aqui, vamos pegar este tronco de pirâmide aqui, tá? Se a gente pegar esse tronco de pirâmide e observar aqui, ó, existe os trapézios, né, que estão aí na sua face lateral. Se a gente pegar a altura desse trapézio, só do trapézio, tá, gente? A altura da face aí, vamos dizer assim, tá? Se a gente pegar essa altura, lembrando que a altura é sempre perpendicular, né? Esta altura é o que a gente vai chamar de apótema lateral. E ela é muito importante quando a gente vai calcular volume e área de troncos de pirâmides e também de pirâmides aí, mais para frente, conforme vocês vão estar estudando. E agora nós estaremos vendo agora as seções em cones, conforme a nossa programação de hoje. Então vamos lá. Então estamos aí em seções paralelas à base de cones, né? Pessoal, a mesma ideia que nós tivemos com respeito à pirâmide, nós vamos pensar aqui nas seções paralelas em cones, tá? Em seções paralelas à base de cones. Então vamos lá, olha só. Ao seccionarmos um cone por um plano paralelo à base, separamos esse cone em dois sólidos. O sólido que contém o vértice, ele vai ser um novo cone. Então, observe o seguinte, ó. A gente tinha um cone, né? E eu peguei um plano aqui, que está de verde, e cortei este cone. Quando eu corto esse cone, me gera duas figuras. Uma figura que está em cima e outra figura que está embaixo. A figura que está em cima é um cone, né? É um novo cone, na verdade, aqui, conforme vocês estão vendo. E a figura que está embaixo, na verdade, que contém a base original do cone, né, que contém a base original do cone, ela na verdade nos dará aí um
tronco de cone, né, de bases paralelas. O tronco de cone é essa figura que vocês estão vendo aqui, né? Parece um copinho, né? Se você virar de cabeça para baixo, parece um copinho ou um abajur, né? Muito parecido com um copinho ou aquela cúpula do abajur, né? Que é aquela luminária que a gente tem. Então, praticamente é isso. Então, você pega um cone, corta ele, né? Quando você corta ele com uma seção transversal, você tem a parte superior um novo cone e a parte inferior um tronco de cone. E agora nós falaremos dos elementos aí do tronco de cone. Então, vamos aí para os elementos. Os elementos principais do tronco de um cone são as suas bases, né, maior e menor, né, que na verdade são círculos. Observe o seguinte, ó, a base menor e a base maior, que é a base original, elas são círculos. Por que elas são círculos? Porque na verdade, né, o cone ele é uma figura, na verdade, que a gente estudou, né, ele é uma figura que é um corpo redondo, né? Então, toda vez que a gente dá um corte, na verdade, uma secção que seja paralela à sua base, a gente vai ter um outro círculo, ou seja, uma outra figura aí circular na sua parte de cima. Tá? Um elemento importante também, né, do tronco de um cone são os seus raios. Né? Existe aí os raios, o raio menor, que é o raio referente à base maior, e o raio referente à base menor. Eles são importantes porque na hora que a gente vai calcular a área da superfície, ou volume de um tronco, a gente vai ter que utilizar esses raios. Tá? Outro ponto importante é a altura do tronco. Né? A altura do tronco de um cone, na verdade, é a distância entre a base maior e a base menor. Na verdade, é a distância entre os planos que contém essas bases. Né? Eu coloquei aqui a altura no centro, mas eu poderia ter colocado a altura lá de fora também, não teria problema. Na verdade, a altura é a distância entre as duas bases, entre a base maior e a base menor. Aí, né? Se você pegar essa distância, a gente chama de H, é o que a gente vai chamar aí de altura. E, por fim, a geratriz do cone, né, que é muito importante aí, na verdade, né? A geratriz do cone, não, a geratriz do tronco, né, do cone, né? A geratriz do tronco do cone é um segmento que liga as circunferências da base maior e menor. Observe aqui, pessoal, que está falando que a geratriz do tronco liga as circunferências, tá? Então, liga, na verdade, o contorno. Então, a geratriz, na verdade, são esses segmentos que estão sobre a superfície lateral de um tronco de cone, ou, na verdade, aí, de um cone também, né? Existe isso aí para cone também. Mas aqui a gente está falando do tronco do cone. Então, isso é o que a gente chama de geratriz do cone, e é importante vocês guardarem isso, porque futuramente nós vamos estar estudando aí tanto volume quanto também área, né, aí de superfícies sólidas, e quando a gente estiver estudando, a gente vai precisar da geratriz do tronco e da geratriz do cone. Pessoal, é isso. A nossa aula chegou ao fim, né? Então, resumindo a nossa aula de hoje, nós falamos aí dos troncos de cones, né? Falamos das secções e também dos troncos de cone, né? E também falamos também dos troncos de pirâmides, que nos deram origem ao que a gente chama de tronco de, que é esse outro sólido que nós acabamos de aprender. E chegamos ao fim de mais uma nova aula, e eu gostaria de agradecê-los muitíssimo aí por vocês estarem participando das aulas aqui do canal, assistindo as aulas aqui do canal, e eu faço o convite novamente. Se você ainda não foi inscrito, para que você se inscreva, deixe o seu like se você gostou e ajude a compartilhar. E o canal Ethnomath by Diego Curtis deseja a todos vocês bons estudos, e nos vemos aqui novamente na próxima aula. Um grande abraço e até mais.